Quantas vezes a gente sai, né, de uma consulta e acaba chegando na farmácia e a gente tem aquela orientação do profissional que está ali, né, na farmácia para também nos auxiliar em como é aquele tratamento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? E quando a gente chega na farmácia, muitos profissionais de saúde estão lá na receita, indicam o princípio ativo do remédio, o paciente aqui fica à vontade para escolher qual marca comprar, se vai ser genérico, se vai ser similar. Então, a gente vai falar com a ajuda do farmacêutico, qual é a importância da presença de um farmacêutico nas farmácias. E é Ivan Duarte que vai trazer essas informações, ele está com o presidente do Conselho Regional de Farmácia. Vamos falar sobre as diferenças, Ivan, sobre o remédio de referência, genérico e similar. Clarissa, o remédio de referência, ele é o inovador, aquele que foi criado, que foi inventado, passou por todos os testes, ele tem a segurança atestada, a qualidade atestada, e depois vem o genérico e o similar. Mas aí eu vou contar com a ajuda do Aldo César, que é presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui de Pernambuco. Explica pra gente então essas diferenças, por favor, Aldo. Bom dia, bem-vindo aqui ao nosso jornal. Bom dia a todos. Isso é importantíssimo, né? E sempre eu vou mencionar a importância do medicamento em si. Lembre-se que em questão de farmacoterapia, o medicamento é o que é utilizado hoje como um dos principais tratamentos de saúde. Então, tanto para a sua recuperação como manutenção. E aí temos essas três diferenças clássicas, que é o medicamento, como você bem mencionou, o referência, que é o inovador, que teve todos os testes, e aí esse, né, quando foi produzido no laboratório, fez o cadastramento adequado na Anvisa. E ele teve direito a uma patente. Então, quando se quebra essa patente, né, os outros laboratórios podem produzir tanto o similar quanto também o genérico. E aí vem a diferença principal. O similar tem a mesma concentração, mesma forma farmacêutica, quer dizer, comprimido ou cápsula, e ele tem todos os aspectos, né, da sua produção para ser produzido de qualidade. Mas aí a diferença do genérico também tem esse ponto, que o similar não tem os testes de bioequivalência e biodisponibilidade, enquanto o genérico tem esses testes. Que esses testes que comprovam que chega em quantidade necessária no sangue, é distribuído, vai fazer as ações e tem essa ação igual ao que foi de referência que entrou no mercado como primeiro, onde tem todo o padrão já estabelecido. Mas mesmo sem esses testes de bioequivalência que o senhor citou, o similar, ele ainda é seguro? Ele é seguro, atestado pela agência reguladora, e o genérico também tem a segurança atestada? Pronto, isso é um ponto importantíssimo, porque todos os medicamentos, para ser cadastrados e ser vendidos, fornecidos, eles vão passar por um cadastro na vigilância sanitária, onde realmente se tem todos esses parâmetros. Então, a questão de segurança farmacológica se tem. O que se pode, né, se visualizar é a diferença da eficácia que o similar ainda não conquistou, que ainda hoje, pelas políticas, né, e todas as questões, hoje, onde chega numa drogaria, pode-se observar que todos aqueles que eram similares, hoje, pelos próprios programas, estão se tornando genéricos. Então, é a busca da qualidade do próprio governo buscando, junto com a própria população, ao acesso de medicamentos com maior qualidade nesse ponto de vista, que é o genérico. Vamos usar uma metáfora, então, só para ver se eu entendi. Se eu não tiver entendido, socorrige, tá bom? Vamos supor que o similar seja uma receita. Tem a receita ali, passou tudinho, colocou todos os ingredientes, você sabe que o resultado vai ser aquele produto que você quis fazer, mas você não sabe qual seria o sabor final dele, seria isso? E aí mudando para o remédio, seria em quanto tempo ele vai fazer efeito, em qual momento depois de você tomar que ele vai fazer efeito, mas efeito vai fazer. Efeito vai fazer, certo? Porque tem um princípio ativo, né? Vai ter todo o contexto, a mesma forma farmacêutica, o efeito se tem. Mas não pode se dizer que tem o mesmo efeito de referência. O genérico, sim. E aí é importante sempre mencionar, né, que o medicamento, para diferenciar o similar do genérico, né, ele sempre vai estar com um G,
né, de genérico, né, na tarja amarela. Então é bem característico isso. Então todos os medicamentos aí, claro, mudam-se os laboratórios, mas todos esses vão ter tanto os testes de bioequivalência e biodisponibilidade. Certo. Só para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse também a respeito de hoje ser o dia do farmacêutico, né? Então o senhor, representando todos os farmacêuticos, falasse sobre a importância desse profissional. Pronto, eu falo, né, da importância do farmacêutico e principalmente que somos portas abertas, né? Então, a população tem coisas, por exemplo, nessa questão da análise, né, quando chegar numa farmácia, sempre vai ter um profissional farmacêutico lá. Então, o paciente busque até para a questão para fazer a atenção, o cuidado farmacêutico. Então, não precisa marcar uma consulta, aí vai estar lá. E aí lembrar da importância, porque, né, no contexto, muitas dúvidas se tem em questão do medicamento, da farmacoterapia, e todo mês, nas doenças crônicas, o paciente está vindo lá para buscar. Então, né, eu falo, né, hoje é o dia 25 de setembro, Dia Internacional do Farmacêutico, parabéns a todos os farmacêuticos, né, do nosso Pernambuco, do nosso Brasil. Só para finalizar, Clarice, um minutinho, porque eu fiquei com uma dúvida. O cliente pode chegar na farmácia e pedir qualquer um desses tipos que ele quiser, o de referência, o genérico e o similar, ou tem alguma regra? Pronto, isso é importantíssimo no ponto da intercambiabilidade. Então, não é assim. Então, vai ser conforme, principalmente, a prescrição. O prescritor tem autonomia devido à consulta realizada, à anamnese toda realizada, e ao chegar na farmácia, vai ter a conversa entre o farmacêutico e o paciente, que é importantíssimo, e aí vai explicar os pontos, porque conforme prescrição vai ser realizada a entrega do medicamento da forma que foi especificado conforme as regras. Um exemplo, está lá a civastatina, que nós sempre mencionamos, denominação comum brasileira, que é o número do princípio ativo. Então, pode ser tanto referência quanto um medicamento genérico. Então, isso está lá. Mas aí o médico tem propriedade porque ele sempre está vendo, observando a conduta. E, por exemplo, se for um medicamento, né, que está lá, que for um similar, ele só pode ser esse similar ser fornecido ao paciente. Tá certo. Então era isso que era a dúvida, Clarice, porque se for o similar, o médico tem que ter colocado lá na receita, ou o prescritor, né? Porque o dentista também pode prescrever, enfim, o profissional de saúde que prescreveu tem que colocar esse detalhe lá na receita. Com você aí no estúdio, era só para deixar bem claro. Claro, importantíssimo isso, Ivan. Muito obrigada.